Romanos capítulo 5, versículos 6 e 7. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Porque Cristo, o escritor nos fala da intervenção positiva de Cristo na história da humanidade, para nos proporcionar benefícios incalculáveis. Este Cristo, sobre o qual escreveu Paulo, é o Messias que Deus prometeu nas literaturas religiosas dos hebreus, que também é o Emanuel de Deus, ou seja, Deus entre os filhos dos homens. Cristo também é o mesmo Jesus de Nazaré, o Verbo de Deus, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o bom pastor, que deu a sua vida por nós. Também é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque ele é o nosso Redentor. Porque Cristo, estando nós ainda fracos. Esta frase é uma síntese do que o apóstolo dos gentios escreveu no capítulo 1 e 2 desta mesma epístola, em que ele fala tanto dos judeus quanto dos gentios, que estavam desprovidos da glória de Deus. O efeito cumulativo dos pecados da humanidade criou um estado de inanição nos filhos dos homens, a fim de que não houvesse nenhum justo sobre a terra, assim como está escrito na palavra de Deus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo. Porém, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Messias em uma missão redentora, em benefício de toda a humanidade. A morte de Cristo foi, na realidade, a morte de expiação que produziu o resgate dos seus remidos para Deus, bem como esta mesma morte de Cristo foi também a propiciação que aplacou a ira de Deus, o que resultou na reconciliação das criaturas com o seu Criador, o nosso Deus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, serviu de expiação por nossos pecados, não havia nesta terra nenhum ser humano que fosse visto pela justiça de Deus como justo. Pelo contrário, como está escrito, não havia nenhum justo, nenhum sequer. Em Romanos, capítulo 3,
Versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Nem judeus, nem gentios estavam bem diante do Criador. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. O autor fala da lógica humana, em que alguém, para aparecer como bonzinho e querer morrer em lugar de outrem, que aos seus olhos é uma pessoa boa, humanamente falando. Mas no caso de Cristo, ele não estava morrendo por alguém que supostamente era bom, porque naquela mesma época, todos os seres humanos estavam na cadeira de réus, como culpados diante da justiça divina. Mas foi por todos, bons ou não, que o Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom. Os que a história da humanidade veneram como seus heróis, aparentemente morreram em defesa dos seus parentes, amigos, servos ou seguidores. E assim procederam simplesmente porque conjecturavam que tais parentes, amigos, servos ou seguidores mereciam tais mortes pelos seus martírios, quando na realidade ninguém é bom, justo e isento de culpas diante da justiça de Deus. Pelo contrário, todos são culpados perante o Criador de todas as coisas. Finalmente, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Só houve um justo de verdade em toda a história da humanidade como ser humano, que foi justamente Cristo Jesus. E isso nos revela as Sagradas Escrituras, por exemplo, em Romanos, capítulo 3, versículos 24 ao 26, onde Paulo escreveu: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Preste atenção. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja o quê? Justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justificação só em Cristo Jesus, ele que pagou o alto preço de nossa redenção. Portanto,
Esta é a mensagem do Evangelho poderoso e libertador do Senhor Jesus. Compartilhe, por gentileza, este áudio e vamos juntos semear o poderoso, iluminador Evangelho das Boas Novas de Cristo Jesus. Ele, somente Ele, que vive e que reina para todo sempre. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.